Análise do edital propriamente dito, tá? São pontos importantes dos editais que eu quero falar aqui. Primeira coisa, a prova se confirmou, dia 25 de maio, então é a data da prova, conforme já havia mencionado. Se confirmou que cai informática, então informática cai, né? Conforme eu falei no vídeo aqui, fiquei sabendo há alguns dias, informática cai. Só a única questão que a gente tem agora é que a informática cai eliminatório, tá? Essa informação que eu tinha que seria classificatório. Na verdade, o classificatório é apenas o concurso de assistência social, né? O oficial de justiça cai informática e tem que saber informática para acertar 6 de 10. Então aí muda um pouco a situação. O que mais nível genérico, então? Vou tentar falar rápido e básico para você sobre o edital. Então, prova dia 25 de maio, cai informática e o mais importante de tudo, são 80 questões e não mais 78. Aí eu já fiz uma análise do que? Você pode analisar que antes eram 78 questões, aonde português eram 24 questões, agora português são 30 questões. Então aí há um aumento percentual de 7% da prova para português. Entendeu? Então aumentou o peso de português na tua prova, aumentou o número de questões de português na tua prova também. Outra coisa que a gente precisa analisar é o seguinte: na prova de oficial de justiça anterior eram 54 questões de legislação, esse tópico e legislação. Agora, ao invés de 54, são quantas? São 40 questões de 80. 50% da prova. Então, antes era 70% da prova, agora é 50%. 20% a menos de peso em legislação e tópico legislação. E esses 20% passou para onde? Passou para onde a gente viu, português e informática, onde a gente tem 10 questões de informática, que são 12, 13% da prova. Aí fechou o conteúdo da prova. Então, aí já é uma análise um pouco diferente. A gente tem que analisar a prova não como a gente vinha antes, né? Agora focando um pouco mais em português e informática, principalmente pela questão eliminatória. No último concurso oficial escrevente você viu, informática eliminou muita gente, sendo que foram aprovados 1.600 antes dos recursos, ok? E tende a ser nessa mesma balada, nesse mesmo patamar, o número de eliminação informática. Então você tem que cuidar para você não ficar com uma nota alta e perder a vaga para o informática, ok? Bom, terminando esse pensamento, toque de informática, português também, então, estudo de português, nós vamos agora falar sobre um outro assunto que é o edital propriamente dito. Se você pegar o edital de oficial de justiça, o último realizado e o oficial de justiça de agora, você vai ver que houve muita mudança de matéria de conteúdo que vai cair, tá? Se você pegar, você vê que o que está caindo aqui é basicamente o nome, o título de cada matéria é o mesmo, mas Constituição Federal, cai alguns artigos igual ao oficial escrevente, é como se fosse a prova do oficial escrevente, que o oficial de justiça cai alguns artigos a menos, né? Constituição Federal cai uns 3, 4 mais artigos. Agora, se você olhar direito civil, Código Civil brasileiro, você vai ver que era muito restrito as matérias, tá? As matérias eram apenas alguns artigos, agora era do 3 ao 5 do Código Civil, agora é do 1º ao 21, antes era do 40 a 45, agora é do 40 a 69, do domicílio 70 a 78, dos bens é de 79 a 103, antes de 79 a 84, então era muito sucinto. A prova do oficial de justiça era sucinta, não era a quantidade de informação e de matéria conforme o oficial escrevente era. Agora, o que a gente vê? Vê que basicamente foi incluída a matéria, né, que caiu para o oficial escrevente, que era mais extensa. E além disso, além de cair a matéria que foi incluída no concurso para o oficial escrevente, ainda tem aquela matéria que foi incluída a mais para o cargo de oficial de justiça. Então, se você olhar o edital hoje, o edital de oficial de justiça está muito mais extenso do que o de oficial escrevente. E muito, muito mais extenso do que o último concurso de oficial de justiça de 2010. Ponto. Esse é um fato. Então, vai ter nesses 2 meses, até dia 25 de maio, tem mais matéria para ser vista, exceto se você já fez o concurso de oficial escrevente, você já tem uma noção bastante dessa matéria. Aí você vai ter que trabalhar aquelas questões que não foram cobradas no concurso de oficial escrevente, mais específica para o cargo de oficial de justiça. Isso acontece também na consolidação normativa judicial, que você vai ali ver que tem matérias novas, né, matérias que estão sendo cobradas a mais no caso
do concurso de oficial de justiça, né? E algumas matérias que são praticamente o que caiu no concurso de oficial escrevente. Tudo bem? O que não cai é certificação digital na prova de informática, isso é um ponto positivo, não cai certificação digital, né? Cai sistemas operacionais, né? Então, é um ponto positivo, teoricamente, que a gente vê. Uma coisa que está caindo na prova também, que a gente não tinha na edição anterior, é a Lei 10.098 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vai cair a Lei 10.098 também. Basicamente, é isso. Tem a Lei de Tóxicos, que cai artigo 54 e 59, então não é extenso, mas provavelmente vai ter uma questão, se eles colocaram. Então, voltando para você, para dando essa dica de como você vai estudar, tá? Alguns pontos que eu gostaria de falar importante. É o que? O planejamento inicial, com essa troca de cobrança de pontos para português e para informática, né? Você tem dois níveis, tem dois tipos de pessoas. Tem aquele que fez a prova de oficial escrevente, tem uma boa base já do concurso, aí vai trabalhar o quê? Aqueles pontos da legislação que não viu que é com matéria cobrada mais de oficial de justiça. Tudo bem? Agora, se você, depois que você acabou o concurso de oficial escrevente, você está estudando apenas pelo edital antigo de oficial de justiça, aí você vai pegar o quê? Aí você vai pegar as leis que você não estava estudando, que é basicamente o oficial escrevente, você vai retomar e vai forçar mais esses artigos que você não estava estudando, ok? É isso que tem que fazer. O que eu vejo é o seguinte, eram 54 questões, foi reduzido para 40 questões. 40 questões em vez de 54 na legislação, tópico específico. A quantidade de matéria cobrada aumentou. Né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão ter que fazer 40 questões em cima de toda aquela matéria que a gente viu. O que eu acho, a minha opinião, é que eles não vão poder cobrar tão especificamente sobre tudo aquilo lá para tu ler, cobrar coisas muito pormenorizadas. Eu acho que você tem que saber muito bem as partes principais e tentar entrar nos detalhes, mas você tem coisa que você tem que saber. É isso que você tem que ver com as coisas do cargo de oficial de justiça. Por isso que eu acho interessante o que caiu no último concurso para oficial de justiça de matéria prática do cargo de oficial de justiça. Isso é muito importante, você tem que saber, porque isso deve cair bastante. Não que não vai cair outra parte, mas a minha dica, o meu posicionamento. Falou de oficial de justiça, é assunto sobre exercício da função, isso vai cair, porque eles aumentaram a extensão e são menos questões, são 40 questões, então essas 40 questões vão ter que versar sobre matéria mais importante. Esse é o meu pensamento. Pode ter que se passe alguma questão menorizada, mas eu acho que eles vão ter que priorizar essas questões mais importantes. O que você tem que fazer no planejamento agora de português? Tá? Português é uma matéria que, como a gente viu, agora vai valer peso maior. Aí você tem que decidir também, você tem o seu planejamento de estudo, e dentro dos planejamentos que eu fiz você pode adequar. Daqui a pouco você pode pensar, não, mas eu quero não priorizar tanto português, priorizar as outras matérias pelo curto período de tempo até a data da prova. Tá? Porque o que eu digo da matéria de português? A matéria de português é uma matéria que, assim, você ocupa um tempo para estudar, mas ao mesmo tempo que você ocupa esse tempo para estudar, isso não te garante que você vá tirar uma nota boa em português. Daqui a pouco você pode estudar bastante e chegar e ter uma nota mais ou menos. Agora, se você relocar teu estudo para as matérias que são decorar, memorizar, se você souber tudo da lei, memorizar grande parte da lei, isso te garante você ter uma nota boa se você souber toda a lei de cor, né, memorizada. Então, é isso que você tem que avaliar aí, é de cada um. Ah, não, eu acho que eu vou priorizar português, porque eu acho que estudando bastante eu vou conseguir tirar uma média boa, melhor em português, porque ela vale mais, tá? Então, eu acho que cada um tem que ver isso. Eu acho que, de qualquer forma, é bom priorizar português e tentar ver com exercícios melhorar. E daí depois, pro final, no mínimo no final, aí você larga um pouco, faz menos horas de português e vai para a parte de conhecimento específico, ok? E agora também eu vou falar aqui sobre o cronograma também para vocês de PQs, que eu já tinha lançado. Eu lancei um vídeo de manhã, cancelei esse vídeo porque no vídeo eu mencionava, mas agora a gente já tem o edital, então eu estava com previsão do edital para até sexta-feira, né? Já sabia que era informática, ia passar para vocês, então não é mais necessidade, que já está aí o edital. Então,
que eu falo é o cronograma de BQ. Nós temos então o cronograma que eu estou encaminhando para vocês até amanhã de noite, eu encaminho todo o cronograma. Serão 5 datas de boletim de questões, dividido todas as questões. A gente vai começar com o Código Civil, né? E Lei 9.099, a parte civil também. Então a gente vai encaminhar e você vai responder. A gente vai usar isso para resolver questões. O BQ eu deixei o quê? Matéria constitucional, federal e estadual por final. A gente não tem, já tem questões disso. Então a gente vai fazer o boletim de questões daquilo que a gente precisa, questões que a gente não tem. Então a gente vai começar a fazer 5 BQs, quase que semanal. Vai ter 3 simulados de português, para você testar como está o teu conhecimento em português, e um simulado geral da prova. Esse simulado geral da prova eu vou tentar fazer de acordo, agora que mudou um pouco para 40 questões, vou tentar fazer de acordo parecido com o que eu acredito que possa ser cobrado na prova e as partes principais, para ver como que você está também nesse trâmite. Eu já tinha colocado no cronograma a data do simulado para o iníciozinho, final de abril, início de fevereiro, porque eu sabia que seria um mês para a prova. É uma época boa para você ver que ponto está e tem mais um mês ainda para fluir o estudo. Então, basicamente é isso. O cronograma está enviando a vocês amanhã, tá? E só fica a questão do planejamento. Alguns eu já entreguei, tem outros que me entregaram simulado, alguns que eu estou fazendo planejamento, né? Então, quem quer o planejamento, quem estou fazendo o planejamento, quer alguma alteração, quer que recalcule novamente, tendo em vista essa mudança de peso de português, tá? Realocando percentagem de estudo para português e para informática, então eu posso auxiliar, só me manda um e-mail. O que eu acho é que tem que realocar a informática, porque a informática agora vai 12% da prova, né? Então tem que ter um tempo de horas de estudo, até porque é eliminatório, então se você não acertar 6 de informática, está eliminado, então nem tem chance no concurso, então é uma matéria que tem que ser dado bastante atenção, né? Porque é uma matéria curta, do ponto de vista assim, de questões, e que pode ser eliminada no concurso. Então, basicamente é isso, ok? Vamos dar continuação aí ao processo, e agora vamos com a função que a gente tem é da turma agora. A gente precisa de todo mundo, tá? Junto com as instruções do cronograma, junto com o cronograma, as instruções do primeiro boletim de questões. Eu peço que cada um faça com carinho essas questões como se fosse a banca, né? Verdadeiro e falso. Você vai fazer 10 questões de verdadeiro e falso, e nessas 10 questões de verdadeiro e falso você vai colocar como se fosse a banca da forma que pensa, que você achar que é interessante para cair, tá? Para ajudar os outros, porque todo mundo vai estudar para essas questões. Então, se você fizer bem, o 2 fizer bem, o 3 fizer bem, o 4, se todos fizerem bem as questões, a gente vai ter um material muito bom para treinar e para chegar com maior conhecimento para da prova, tá? Um outro ponto que eu quero colocar do instrução do BQ é o seguinte: você vai pegar essas questões que você vai ter que fazer, você vai colocar primeiro, instrução, vai fazer do 1 ao 10 as questões. E embaixo das 10 questões você vai colocar as 10 respostas, do 1 ao 10, gabarito, ok? Porque fica mais fácil eu formatar. E eu peço também que coloque o gabarito, por exemplo, questão 1, resposta, artigo 284, verdadeiro. Coloque o artigo de onde foi extraída a questão. E se for falso, coloque o artigo que foi extraído da questão e coloque o que você alterou. Por exemplo, era 5 dias na lei, eu coloquei que é 10 dias. Então o erro é o seguinte: não é 5 dias, é 10 dias. Só coloca ali que a pessoa daí já vai ver ali o erro, vai procurar o artigo para facilitar. Se não vier com as 10 questões, com os 10 gabaritos, com as 10 respostas, com o artigo de onde foi extraída e o erro nas falsas, eu vou estar encaminhando para você novamente acertar, porque muitos fazem, né? 90% fazem assim, daí se 2 ou 3 não fizer, vai ficar comprometido o estudo de todos. Então, eu vou receber apenas daqueles que estiverem de acordo. Se não estiver de acordo, eu devolvo para em 24 horas você está ajeitando o BQ, tá? Então, isso é um cronograma, você está recebendo aí o cronograma até amanhã, eu encaminho o cronograma para você vai cumprir esse cronograma de acordo com o que está lá. Data de entrega, eu vou cumprir com você a data de entrega do BQ formatado também, como que está lá. Ok? Então vamos lá, gente. Agora é de estudar. Agora não tem não, é foco. Nós temos aí até dia 25 de maio. Para ser oficial de justiça é até 25 de maio, não tem depois. E eu acho que é o último de nível médio. Então quem quer entrar é agora.